depois eu faço as considerações. Livro do profeta Jeremias é um texto que eu tanto admiro, porque retrata o tema escolhido pelos irmãos: compromisso e responsabilidade. Livro do profeta Jeremias, capítulo 20, e o versículo 7. Depois eu quero pedir um favor para os irmãos, ao terminar a leitura, os irmãos não vão sentar-se com sua Bíblia fechada, mas aberta, porque eu farei menção às inúmeras traduções, e algumas certamente coincidirão com a vossa. Livro de Jeremias, capítulo 21, e o versículo 7. A tradução que eu estou usando no presente momento aqui, de inúmeras traduções, é a Revista e Corrigida de João Ferreira de Almeida, para a língua portuguesa. Não pense que na Alemanha estão usando a nossa Bíblia, tá? Não se confunda. Não pense que na Inglaterra estão usando, porque as pessoas pensam que o mundo todo usa a nossa tradução. Né? São equívocos. Cada um tem as suas Bíblias nas suas traduções. E nós fomos também agraciados por Deus, né? Essa pergunta que o pastor André fez é muito complexa. Em que língua nós queremos exaltar o Senhor? Tribos, raças, nações, etnias, de vários tempos, de várias épocas. Se nós que somos dispensacionalistas, então nós entendemos no arrebatamento que lá no céu há nações, tribos, inúmeras pessoas. Agora, como todos unidos em única só voz, se entenderão, isso aí é só a eternidade, né? Quando chegar lá a gente vai saber tudo isso. Diz assim, a minha tradução diz assim: iludiste-me ao Senhor, iludido fiquei, mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. É isso que está escrito, irmão? Deixa eu repetir. Iludiste-me ao Senhor, iludido fiquei, mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Tome vossa Bíblia aberta, por gentileza. Deixe, em primeiro lugar, fazer mais uma vez aqui, já ver a visão do céu, pela alegria ao qual o Senhor tem assim me concedido, em poder estar aqui juntamente com os irmãos, nesta igreja. Não é igreja, igreja é de origem hispânica, igreja aonde reflete melhor a nossa reunião. Igreja é de eclesia, eclesia, que o termo grego é assembleia. Igreja, presta atenção, não é individualismo, igreja não é edifício, igreja não é uma denominação, igreja não é um ministério. Quem assim pensa está equivocado. Você está equivocado com o serviço que é igreja. Igreja não é esse lugar, isso não é igreja. É dado este nome, mas a igreja não é uma pessoa etnocentricamente falando, egoístamente falando, não, de posse alguma. Quem assim pensa tem uma mentalidade distorcida das coisas. Então você terá um grande problema lá no céu, se assim for. Você vai deparar com alguns homens, alguns ícones, alguns decanos, alguns patriarcas como Abraão, Isaac, Jacó, dentro do tempo que ele viveu, da sua cultura, dentro das leis, que era a lei do código do rei Hammurabi. Você vai deparar pessoas depois com o período da monarquia, o homem segundo o coração de Deus, Davi. Você vai deparar com pessoas como Salomão, com uma sabedoria extraordinária, com Ana, com Ruth. Você vai deparar com inúmeras pessoas. Você vai deparar com pessoas da igreja primitiva. Você vai deparar com os apóstolos Pedro. Você vai deparar com o apóstolo Paulo, de uma envergadura fora do comum. Você vai deparar com homens como do século XVII, XV, homens como Moody, homens como Spurgeon, homens como Finney. Finney, onde passava, havia avivamento assim, de forma extraordinária. Então você vai ver essas pessoas, não vão conhecer, porque vai ser apresentada para nós. E você pode pensar pelas iluminárias, pelas vestimentas, que
que você deve estar em lugar errado. Você não estará em lugar errado. Você estará na Assembleia Geral, lá no céu. Então, a igreja é assembleia, é povo reunido, independente da denominação, independente da cultura, da raça, da etnia, do credo. Essas coisas, liturgia é de cunho nosso para a organização. O tempo é para nós se limitarmos. Deus é atemporal. Deus não precisa de relógio. Deus não vê quem está bonito, quem fez chapinha, quem arrumou o cabelo, quem se pintou. Não tem interesse por isso. Deus tem interesse para que está aqui dentro do nosso coração. A estatura fica conosco, a estatura cujo nosso julgamento, cuja nossa crítica e a nossa análise pertence a nós. Mas a crítica de Deus não é por nada por essas coisas. Por isso que igreja, eclesia, é de preposição saindo de dentro para fora. Ou seja, aqueles que saem e se reúnem. Não é uma assembleia de 2 pessoas, é de muitas pessoas. O é sai de dentro para fora, é aquele que deixa os seus afazeres, aquele que deixa um pouquinho a televisão, a ocupação e vem para a reunião. Quando o rei queria falar, o rei falava para o arauto: saia aos campos e valados, vilas, vilarejos, os lugarejos, aonde você passar, e diga bem alto: o rei quer falar, o rei quer falar. Diga para ele: saiam das suas casas, desloquem, deixe os seus afazeres, seus compromissos, abre mão um pouquinho dos seus compromissos, dos seus afazeres, das suas tarefas, porque o rei está querendo falar. Se reúna, porque o rei quer falar. E o rei falava. Eu quero louvar a Deus por a oportunidade de estar nessa igreja. Também quero tributar ao Senhor, verbalizar a minha gratidão, a minha alegria. Mais uma vez, fazer uso da sua genuína, poderosa, inefável, inerrante e irrefutável palavra. Só esta palavra, hoje, na vida atual, na vida diária, tanto desmerecida, desclassificada, tanto banalizada. Nós somos o país, nós somos a nação, nós somos a cidade, vamos chamar assim, eu quero conciliar Guarulhos e São Paulo, o lugar que tem maior inúmeras Bíblias, traduções de Bíblias, formato de Bíblias, maior números de livros. Hoje você vai numa editora grande, como uma livraria grande, como Saraiva, você vai encontrar livros evangélicos. Você vai nas bancas de jornais, você também é de encontrar livros evangélicos. Bíblias, nem se fala de traduções. Hoje eu vou citar umas 6, quem sabe até 7. Bíblias temos inúmeras, mas em paradoxo, parece um contratempo, somos o povo que menos lê, menos se compromete com a palavra de Deus, né? Hoje, vimos a isso. Alguns têm a Bíblia como um amuleto, como simplesmente um para-raio. Usam um salmo como se fosse uma figuinha, como fosse uma ferradura de cavalo. A Bíblia é isso. A Bíblia não é lugar, um livro de adivinhação. Não é um livro que você folheia e fica achando as coisas aqui, aonde Deus tem que falar. De Gênesis a Apocalipse, Deus fala, Deus se revela e Deus continuará se revelando, porque Ele é o Senhor. Também aqui eu verbalizo a minha alegria, minha gratidão ao Senhor pelo amigo, companheiro. Pastor André, Andrezinha, a gente é um amigo, é de ontem, né, de hoje, né? É de muitos anos. Eu tomei muito café lá, né? Muito café ali no Soberana. Eu estava no Eliseu, ele morava ali antigamente, eu passava ali e a gente conversava, trocava livros. A primeira vez, se me faz memória, quando eu fui pegar no São João, a Lisete foi com um carro fusquinha verde, foi eu e você de gato. Foi lá o André, né? Estava aquela mocidade de quase 200 jovens. Levei ao Jardim Brasil em 1995, 96. Tempo passa, né? E Deus nos proporcionou essa oportunidade. Amém, irmãos? Eu quero, antes de pregar, fazer menção a 2 coisas. Primeiro, que aqui está sendo parafraseado, né? O termo sacrifício é um termo hebraico no Antigo Testamento. Ele vem de a palavra zebar. Zebar é sacrifício. Mas para que haja sacrifício, precisa ter morte. É outra palavra, que é matar. Zebar vem de zabar. Zabar é matar, sacrifício. Mas só se faz sacrifício se tiver altar.
Se não tiver altar, não adianta o sacrifício. Só vai fazer sacrifício aonde se tem altar. E o termo hebraico, a sua variação é outra palavra oriunda, vem de misbear. Misbear é o altar aonde é sacrificado. Então, se houver morte, houver sacrifício, sem sacrifício, tem que ter sacrifício porque tem que haver morte. Se não houver morte, então não adianta você ter um animal inteiro para você. E precisa ele morto, Deus não quer nada vivo, quer morto. Sacrifício. Paulo fala isso em Romanos. E precisa de altar. Um altar para que ele seja sacrificado e Deus receba isso com louvor. Louvor. A palavra latina para louvor é laudare. Laudare significa pesquisar por intermédio de laudo, é analisar, é periciar, é achar se ele está presente ou não. Parece haver um paradoxo aqui, mas não é. Como falar que Deus está no lugar se a gente está aqui? É porque muitas pessoas não percebem a presença dele no lugar. É como Isaías 55, versículo 6. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. O termo hebraico é darash. Na língua portuguesa, procurar e buscar são sinônimos, mas na etimologia não. Procurar é você saber onde encontrar. Buscar é não saber onde encontrar, nem como começar. É assim que é a dificuldade que existe. Mas aqui parece haver um paradoxo, mas não é. Procurar, vou usar agora a palavra extensidade, procurar ou achar Deus dentro de um lugar. Então, louvor, meu irmão, perceba bem, tá? Louvor é, primeiro, pesquisar aqueles filmes que vão analisar, vão periciar o lugar, até achar vestígio, né? Evidência que alguma coisa aconteceu, ou alguém passou por ali. Não é assim? Eles vão com aquela lente enorme, alguns, né? E ficam olhando. Hoje a tecnologia é mais avançada, ele consegue encontrar uma marca de um dedinho. Opa, encontrei, mobiliza todo mundo, encontramos um sinal. Houve alguma coisa por aqui, alguém esteve aqui, não é assim? Então louvor é esse, você examinar e saber, pesquisar se alguém está aqui, tá bom? Segundo, essa palavra louvor no grego, epainos, sabe o que é? Esse aqui, ó, que muita gente não gosta. A gente não gosta, diz assim, eu não aprendi. Eu não aprendo as coisas que nasceram ontem, eu tenho que aprender que as coisas são eternas. Louvor é literalmente bater palma, exercer, aplaudir. Alguém diz, aplaudir quem é o Senhor? Aplaudir aquele que é digno, aquele que é louvável, aquele que é poderoso, aquele que é o Shaddai, aquele que é tremendo. Eu bato palma para quê? Eles não batem palma para homem, para um também se vai para aniversário, outra coisa. Nós estamos falando aqui para bater palma para a eternidade. Louvor é exercitar isso aqui, ó, bater palma. E quando a gente pesquisa, parafraseando, quando você pesquisa e acha que alguém está aqui, você se encanta. Por você se encantar, você bate palma. E não só bate palma, porque o hebraico, o louvor, tem várias explicações. Vou citar uma, é o Salmo 138. Louvai o Senhor de todo o teu coração. Aí tem pessoas que é mais mais murmurada, mais tradicionalista, diz, eu não levanto a mão, para que levantar a mão e fica a mão no bolso? Você está aprendendo muita Bíblia, você está aprendendo muita tradição, você precisa aprender as coisas que a palavra de Deus. Sabe o que significa isso? É a palavra composta, Yati, é mão, levanta a mão para o céu. Por quê? Porque lá tem Yar, Yar é a simplificação